Olá, meus queridos, bem-vindos de volta aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui agora nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser no YouTube, a nossa página no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos às lições de um curso em milagres aqui com a jornada do professor Kenneth Wapnick. E eu peço a você, se você está chegando aqui agora, que você volte aí no YouTube, aí no Instagram, na primeira parte dessa lição 155, muito linda, porque agora a gente vai fazer a segunda parte e a parte final dessa lição. E a gente, como se desconectou no final da primeira parte, a gente se conecta de novo, entra para a sala de aula de Jesus. A gente se entrega humildemente ao nosso querido professor Jesus, com gratidão por ele ter enviado esse curso para nós. A gente se coloca em verdadeira disponibilidade, colocamos a meta da paz para que todo o propósito desse aprendizado seja os propósitos do Espírito Santo para o nosso despertar. E a gente pede que Jesus nos oriente nessa sala de aula. Nós entramos com a mente aberta e com as mãos vazias, com total disponibilidade de desaprender tudo que a gente sempre acreditou que fosse, para aprender o que Ele quer nos ensinar. E antes da gente começar também, gostaria de dizer algo que me veio em mente, que tem uma passagem no livro, texto. Não sei até se o professor Kenneth não vai comentar agora no resto dessa lição, mas se ele não comentar, eu quero comentar agora. Tem uma passagem no livro, texto, que Jesus nos diz que o ego nos confunde muito. E para o ego, a arrogância é a gente se intitular professor de Deus. Mas todos nós que escolhemos ouvir o chamado do Espírito Santo, todos nós que escolhemos ouvir o chamado de Deus, todos nós somos professores de Deus. Para o ego isso é arrogância, mas para o nosso ser isso é humildade. Reconhecer quem somos é humildade. Rechaçar, resistir, não querer a nossa herança, isso sim é arrogância. Então, se você ainda tem uma voz que diz, imagina eu, professor de Deus, ou não, eu não me iludo em achar que eu vou me iluminar aqui nessa vida, ou que eu vou, enfim, chegasse como Jesus foi nessa vida, eu não acho que eu vou chegar. Mais uma vez, isso é humildade para o ego, mas na verdade é a arrogância do ego, porque você está resistindo, não está querendo aceitar a sua identidade como Cristo. Pense nisso, tá bem? Não sou eu que estou dizendo, não. Jesus fala isso no livro texto, só que eu não estou lembrando agora em qual é a passagem, mas é bem pro início do livro, tá? Também não vou dizer que é bem pro início do livro, porque agora me veio essa dúvida, não sei. Mas uma hora vocês vão passar por isso que Jesus fala, certo? Então a gente volta aqui no parágrafo 6 da lição, em que Jesus diz: a verdade que anda na tua frente tampouco pode lhes falar através de ilusões, pois agora a estrada conduz para o que está depois das ilusões, e ao longo do caminho tu os chamas para que possam seguir-te. Dentro do tempo ilusório, o professor Kenneth está nos falando aqui, professores avançados estão à frente dos outros, dentro do tempo ilusório, né?
pois eles se tornam reflexos de uma verdade que não fala diretamente. E isso permite que os outros a experienciem em uma forma com a qual possam se relacionar, aceitar e entender. Jesus é explícito sobre o fato de a verdade não ser conhecida aqui no sonho, pois Deus não tem nada a ver com um mundo inexistente. Apenas o reflexo da verdade é manifesto no mundo, através dos professores de Deus, como essa passagem explica, do Manual de Professores. Deus pode, de fato, ser atingido diretamente, pois não há distância entre ele e seu Filho, entre Deus e Cristo. O problema é que a gente não quer reconhecer, não quer se identificar, não quer aceitar que a gente é Cristo, né? A gente se identifica com o ego ainda. Então, a consciência de Deus está na memória de todos, na mente certa, e o seu verbo está escrito no coração de todos. No entanto, essa conscientização e essa memória só podem atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras contra a verdade forem removidas. Lembra como é que diz na introdução do livro? Que o objetivo de um curso em milagres é remover as barreiras que estão bloqueando a consciência da presença do amor em nós? É isso. Então, a conscientização, essa memória só pode atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras contra a verdade sobre nós forem removidas. Em quantos é esse o caso? Jesus pergunta. Aqui está então o papel dos professores de Deus. Às vezes, um professor de Deus pode ter uma breve experiência de união direta com Deus. Nesse mundo, é quase impossível que isso dure. Se Deus fosse alcançado de forma direta em conscientização prolongada, o corpo não mais se manteria por muito tempo. Aqueles que abriram mão do corpo, meramente para estender sua ajuda aos que estavam atrás, de fato, são poucos. E eles precisam de ajudantes que ainda estão no cativeiro e que ainda estão adormecidos, de modo que através do seu despertar, a voz de Deus possa ser ouvida. Então, conforme ajudamos outros, ajudamos a nós mesmos. Conforme ajudamos a nós mesmos, ajudamos os outros. A mente do Filho de Deus é uma. E no final, Jesus diz: todas as estradas conduzem a essa. Todas as estradas conduzem a essa. A verdade, né? Essa estrada do perdão leva além do sistema de pensamento de separação, especialismo e morte do ego para a verdade que está logo além. Em algum ponto, nós erguemos nossas mãos em desespero e dizemos: tem que existir um caminho melhor. Pois o sacrifício, então Jesus, na lição, no final todas as estradas conduzem a essa, pois o sacrifício e a privação, então, de novo, no final todas as estradas conduzem a essa. Lembra que na primeira parte a gente estava vendo qual eram os modos de viver no mundo? Primeiro asceticismo, de sacrifício, depois de libertinagem, era outra maneira, e a outra maneira era o jeito de Jesus, como ele está nos ensinando aqui. E aí ele diz que no final todas as outras conduzem a essa, o do sacrifício, o da libertinagem. Não tem outro jeito, porque
Em última instância, lembram que a gente já teve a resposta de Deus no mesmo instante em que a gente teve a diminuta insana ideia de que era possível se separar? Então, em última instância, nós nunca saímos do céu. Então, no final, todas as estradas conduzem a essa estrada que Jesus está nos ensinando aqui num curso em milagres. Por quê? Pois o sacrifício e a privação são rotas que não levam a lugar nenhum. Escolhas de derrota e objetivos que permanecerão impossíveis. De todo modo, a gente vai chegar nessa estrada, cedo ou tarde. Tudo isso recua quando a verdade vem à tona em ti. Todas essas outras escolhas equivocadas recuam quando a verdade vem à tona em ti, para conduzires os teus irmãos para longe dos caminhos da morte, colocando-os no caminho da felicidade. Para repetir, Jesus não está falando sobre comportamento, mais uma vez, mas sobre uma mudança na mente, trazida pelo reconhecimento de que a orientação do ego não leva a lugar nenhum. Essas pobres escolhas recuam no sentido de que nos movemos além delas, tendo percebido a verdade sobre as ilusões e libertando-nos para fazermos a escolha pela verdade. Interesses compartilhados nos quais ninguém perde, mas todos ganham. E o professor Ken coloca pra gente essa passagem do capítulo 31 que diz: uma escolha real não é ilusão, mas o mundo não tem nenhuma a oferecer, nenhuma escolha real. Todas as suas estradas só levam ao desapontamento, ao nada e à morte. Não existe nenhuma escolha entre as suas alternativas. Não sejas enganado por todos os nomes diferentes que são dados às estradas. Elas só têm um fim, pois não existe nenhuma escolha entre elas. Todas conduzirão à morte. O aprendizado de que o mundo só pode oferecer uma escolha, não importa qual seja a sua, é o início da aceitação de que existe, em vez disso, uma alternativa real. E esse curso não tenta ensinar mais do que o fato de que o poder de decisão não pode estar na escolha de diferentes formas daquilo que ainda é a mesma ilusão e o mesmo equívoco. Todas as escolhas no mundo dependem disso. Tu escolhes entre tu e o teu irmão e ganharás tanto quanto ele perderá. E o que perdes é o que é dado a ele. Como isso é totalmente oposto à verdade, porque não existe isso de um ou outro, ou de que para um ganhar o outro tem que perder, como isso é totalmente oposto à verdade, quando todo o propósito da lição é ensinar que o teu irmão, que o que o teu irmão perde, tu perdeste, e o que ele ganha é o que é dado a ti. Então, todo o propósito da lição é ensinar que o que o teu irmão perde, tu perdeste. E o que ele ganha é o que é dado a ti. Então não tem isso de um ou outro, de que um perde e outro ganha. Se um perdeu, todos perdem. Se um ganha, todos ganham. O seu sofrimento não passa de ilusão, Jesus fala aqui na lição. Lembra que toda ilusão recua, né? Todo sacrifício e privação recua quando a verdade vem à tona em ti. E o seu sofrimento não passa de ilusão. Todavia precisam de um guia para conduzi-los para fora disso, pois tomam a ilusão equivocada pela verdade. Todavia precisam de um guia para conduzi-los para fora disso, para fora da ilusão, pois tomam a ilusão equivocadamente como se fosse verdade, né? Então, esses professores que estão mais em contato com o Espírito Santo que os outros se tornam os porta-vozes do Espírito Santo para o mundo.
Mais uma vez, no entanto, eles não acentuam sua diferença em relação a ninguém mais, mas sua similaridade, no sentido de que a escolha que fazem está aberta a todos, porque todos são chamados. Só que nem todos escolhem ouvir o chamado no mesmo momento. Em vez dessas pessoas relativamente livres de ego se tornarem objetos de especialismo espiritual, elas se tornam o meio para seu fim. Assim, Jesus é enfático no início do texto sobre sua inerente igualdade conosco, apesar das óbvias diferenças que existem no tempo. E é onde Jesus diz lá no capítulo 1, já no capítulo 1, iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor porque é um irmão e à devoção, se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. O quanto ele é devotado a nós é que dá o direito a ele de que a gente seja devotado a ele. E para que uma outra prova não ser esse curso maravilhoso, mais uma vez a prova da devoção de Jesus para com a gente. Não há nada em mim que tu não possas conseguir, que tu não possas atingir, ele diz. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Ele escolheu e ele está ensinando que a gente pode escolher o mesmo que ele. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença em mim agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial, porque depende da nossa escolha. Tal é o chamado da salvação e nada mais. Pede que aceites a verdade e deixes que ela vá diante de ti, iluminando a rota do resgate da ilusão. Não é um resgate que tenha preço, pois não há nenhum custo, apenas ganho. Essa lição veio dentro da época da Páscoa, o professor Ken está dizendo aqui. Embora depois do domingo de Páscoa, e se refere à crença cristã tradicional de que Jesus deu sua vida para a nossa redenção, né? O ego diz que se você quiser ser salvo, tem que desistir ou se redimir de algo, algum sacrifício ou pagamento a Deus. Na verdade, tudo que é sacrificado é um sistema de pensamento que nunca o tornou feliz, nunca funcionou e nunca nem mesmo existiu. O chamado da salvação é apenas para aceitarmos a verdade e liberarmos as ilusões. Não pode haver preço para a salvação, pois ela desfaz o que nunca foi. E como pode haver um custo para a alegria que a salvação das ilusões traz e que é a nossa? A alegria não tem custo, como diz aqui nessa frase do capítulo 30. Jesus diz que ela é teu direito sagrado e aquilo pelo que pagas não é a felicidade. E Jesus faz a mesma afirmação ao se dirigir aos psicoterapeutas sobre a questão do pagamento, lá no Psicoterapia na sessão 3, não. Sessão 3, mas é no 3. Eu não sei, acho que é capítulo 3. O capítulo 3 é do livro texto, então agora eu não soube dizer pra vocês. Mas vou dizer, tá? Aproveitar que tá aqui o livro, pra quem quiser. Que a gente fala tanto no livro texto, né, gente? Que psicoterapia é o capítulo 3 da psicoterapia na sessão 3.
e ele fala a questão do pagamento. O direito de viver é algo pelo qual ninguém precisa lutar. Isso lhe é prometido e garantido por Deus. Portanto, é um direito que tanto o terapeuta quanto o paciente compartilham igualmente. Direito de viver. Se o seu relacionamento vai ser santo, tudo que um necessite é dado pelo outro. Seja o que for que falte a um, o outro supre. Não há nenhum custo para ambos. Mas agradecimentos são devidos a ambos pela liberação de um longo aprisionamento e de uma longa dúvida. Quem não seria grato por uma dádiva como essa? Todavia, quem poderia jamais imaginar que ela pudesse ser comprada? Meus queridos, sabe, a psicoterapia, ela é uma liberação e uma cura de ambos. Tanto o paciente quanto o psicoterapeuta estão sendo curados juntamente. A ilusão só pode parecer manter o Filho Santo de Deus acorrentado. A ilusão só pode parecer que poderia manter o Filho Santo de Deus acorrentado. Ele é salvo apenas de ilusões, porque Filho de Deus não precisa ser salvo. Ele é eterno, invulnerável. Quando as ilusões recuam, ele se encontra novamente. É apenas o sonho do ego que prende, pois não existe nada aqui com poder de nos acorrentar. Não somos mantidos em cativeiro pelos nossos corpos. Ele não sendo nem o problema nem a resposta, o corpo não é o problema nem a resposta, pois eles servem ao propósito do ego ou do Espírito Santo. Propósito do ego, problema. Ou propósito do Espírito Santo, a resposta. E estamos aprisionados apenas pelo fato da mente ter escolhido o professor errado. Somos salvos meramente da ilusão de que o professor que escolhemos é o correto. Assim, não somos salvos do pecado, mas da nossa crença no pecado. Conforme as ilusões recuam, o que significa que o tomador de decisões se afastou do ego e se voltou para o Espírito Santo, nós descobrimos quem somos. Isso não pode acontecer através de qualquer coisa que façamos no mundo. E é o significado da passagem familiar autoconceito versus ser. Quando damos um passo para longe dos nossos autoconceitos ilusórios, a verdade nos encontra. O que é realmente mais próximo da verdade do que dizer que nós encontramos a nós mesmos? E aqui o professor Ken coloca essa passagem do capítulo 31, acho que é. Ali, onde os autoconceitos foram postos de lado, a verdade é revelada exatamente como é. Quando todos os conceitos tiverem sido erguidos à dúvida e ao questionamento, e quando tiverem sido reconhecidos como tendo sido feitos com base em hipóteses que não podem fazer face à luz, então a verdade está livre para entrar no seu santuário, limpa e livre de culpa. Não há declaração que o mundo tenha mais medo de ouvir do que essa. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. E, entretanto, é aprendendo isso que nasce a salvação. E o que tu és te falará de si mesmo. Cristo falará para nós, de nós mesmos. E é quando a gente reconhece na humildade
humildade de querer desaprender tudo que a gente achou que fosse. É que a gente verdadeiramente sente isso. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Isso é loucura para o ego. E Jesus nos diz, caminha com segurança agora, mas com cuidado, pois essa rota é nova para ti. E poderás achar que ainda és tentado a andar na frente da verdade e a deixar as ilusões serem o teu guia. Jesus está nos dizendo que não estamos caminhando seguramente quando caminhamos com o ego, porque nós então caminhamos com culpa. Uma vez que a culpa exige punição, nos sentimos vulneráveis e suscetíveis à destruição instantânea a qualquer momento. Nossa única segurança real, portanto, é mudarmos os sistemas de pensamento para que possamos caminhar alegremente em inocência. Lembre-se dessa reconfortante passagem do capítulo 23. Caminha em glória com a cabeça erguida e não temas mal algum. Os inocentes estão a salvo porque compartilham sua própria inocência. Nada do que veem é danoso, pois a sua consciência da verdade libera todas as coisas da ilusão do dano. E o que pareceria causar dano, agora está brilhando em inocência, liberado do pecado e do medo e alegremente devolvido ao amor. A ideia de que esse caminho é novo para nós é importante, e eu gostaria de discuti-la brevemente aqui. Em acréscimo ao que encontramos no livro de exercícios, existem muitos trechos nos quais Jesus nos diz que o quanto somos novos em relação a tudo isso. Por exemplo, aqui no capítulo 17 que ele diz: Tu és muito novo nos caminhos da salvação. Nós somos como crianças. De fato, existem trechos no Curso em Milagres nos quais Jesus se refere a nós como bebês, ou crianças pequenas, que não podem nem mesmo entender a linguagem falada ao seu redor, como nessa passagem, cujo contexto é o relacionamento santo, o caminho que é novo para nós. É do capítulo 22. Agora lembrar de todas as mensagens que recebeste e falhaste em compreender, só esse curso está aberto à tua compreensão e pode ser compreendido. Essa é a tua linguagem. Ainda não a compreendes apenas porque toda a tua comunicação é como a de um bebê. Os sons que um bebê faz e o que ele ouve são altamente inconfiáveis. Significam coisas diferentes para ele em momentos diferentes. Nem os sons que ele ouve e nem o que ele vê são ainda estáveis. Entretanto, um relacionamento santo, renascido há tão pouco tempo, e de um relacionamento não santo, e apesar disso, mais antigo do que a velha ilusão que substituiu, é agora como um bebê em seu renascimento. Ainda assim, nesse infante, a tua visão é devolvida a ti e ele falará a linguagem que podes compreender. Jesus nos diz que não deveríamos pensar em nossa arrogância, que já dominamos o conteúdo de um Curso em Milagres tão no início do nosso estudo e prática. A tentação de voltarmos ao sistema de pensamento do ego é muito forte. Perto do final de O que é a morte, no manual, vem essa linha importante. Professor de Deus, tua única atribuição poderia ser colocada assim: não aceites nenhuma transigência na qual a morte desempenhe um papel. É instrutivo para os nossos propósitos reformular essa frase para: não aceite nenhuma transigência na qual a dualidade desempenhe um papel. O significado é o mesmo.
A morte é o produto final do sistema de pensamento de dualidade, que diz que eu existo como corpo, né? E existe Deus. E eu coexisto com Ele como uma entidade separada e independente. Podemos pensar sobre essa tentativa de transigência dualista quando lemos: e poderás achar que ainda és tentado a andar na frente da verdade e a deixar as ilusões serem o teu guia. Conforme você começa a progredir no caminho e ter uma suspeita sobre o que um curso em milagres está ensinando, seu ego vai ficar aterrorizado. A parte de você que se identificou com o especialismo não quer liberá-lo. O pensamento permanece. Se eu continuar nesse caminho, vou desaparecer. Portanto, o ego pula para frente e oferece uma transigência. O curso não quer dizer realmente isso dessa forma. Sim, o corpo é uma ilusão, mas sim, o mundo é uma ilusão, mas é isso. Vou repetir, tá, gente? Porque isso acontece bastante. A transigência que acontece com a gente é o ego querendo pular na frente da verdade. Quando a gente começa com esse pensamento: se eu continuar nesse caminho, então não vou mais ser a Ana, essa individualidade, os meus papéis, mas e a minha filha, mas e o meu marido, e a minha profissão, e os meus pais, e os meus amigos, e as minhas viagens. E o ego pula para frente e oferece uma transigência que diz: o curso não quer dizer realmente isso dessa forma. Ou então ele diz: sim, o corpo é uma ilusão, mas... E aí, o que mais que teu pensamento diz aí? Sim, o mundo é uma ilusão, mas... É nesse ponto que você começa a tornar o corpo dualista real. E começa a pensar, por exemplo, que perdão significa perdoar alguém mais. E que um relacionamento santo existe entre duas pessoas separadas. O oposto do que Jesus ensina em seu curso. Com certeza, muitos caminhos fazem isso, mas não o dele. Que se focaliza apenas na mente dos seus estudantes. Lembre-se dessa linha importante. Esse é um curso em causa, entre parênteses, mente, e não em efeito, entre parênteses, comportamento. Esse, então, é um bom exemplo da tentação a qual Jesus se refere, tornar a dualidade realidade. O ego iria tentar ter seu bolo e comê-lo também, convencendo-o de que você tem permanecido fiel a Jesus e aos seus ensinamentos, mas tudo o que você realmente fez foi trazer a verdade de um curso em milagres à ilusão do seu sistema de pensamento. Professor Kenneth, também, como Jesus, é intransigente quanto a isso, quanto à irrealidade do mundo e quanto à verdade que Jesus ensina num curso em milagres. Em vez de dar um passo atrás em relação à ilusão, a salvação do corpo e o mundo são reais. Você integra a verdade à ilusão, o que significa que a verdade deixa de ser a verdade. De forma interessante, no parágrafo do manual ao qual ele se referiu antes, no manual de professores, do capítulo 27, Jesus se dirige à mesma questão que está discutindo aqui: colocar ilusões à frente da verdade. Muito importante esse parágrafo para nós, gente. No texto, encontramos a seguinte passagem expressando o erro de trazer a verdade à ilusão.
junto com suas trágicas consequências de aprofundar nossa crença na realidade dos sonhos. Essa passagem é do capítulo 18. Tu, que tens gasto a tua vida trazendo a verdade a ilusões, realidade a fantasias, tens andado pelo caminho dos sonhos. Pois passaste do despertar ao sono e penetraste cada vez mais em um sono ainda mais profundo. Cada sonho levou a outros sonhos e cada fantasia que parecia trazer uma luz à escuridão só fez com que as trevas fossem mais profundas. Voltando na lição, Jesus diz: os teus irmãos santos te foram dados para seguir-te em teus passos, à medida que caminhas com certeza de propósito até a verdade. Ela vai diante de ti agora para que possam ver algo com que possam identificar-se, algo que compreendam para conduzi-los no caminho. Mais uma vez, através do ensino a outros, nós mesmos aprendemos. Esse é o plano do Espírito Santo para a nossa salvação e a salvação do mundo. O perdão do Filho de Deus. E aqui uma passagem do capítulo 20. Aqueles que não têm pecado dão conforme recebem. Dão conforme receberam. Vê então o poder da impecabilidade dentro do teu irmão e compartilha com ele o poder da liberação do pecado que ofereceste a ele. A cada um que caminha sobre essa terra em aparente solidão é dado um Salvador, cuja função especial aqui é liberá-lo e assim libertar a si mesmo. E cada um acha seu Salvador quando está pronto para olhar para a face de Cristo e vê-lo sem pecado. Portanto, você não ensina aos outros que eles são corpos, nem que você vai levá-los a negarem seus corpos. Em vez disso, através do amor e da paz que você demonstra, os ajuda a entender que a verdade está dentro da mente, não fora dela. Portanto, você quer estar ainda mais vigilante para não trazer a verdade à ilusão. Se você fizer transigências com a metafísica do curso, vai perder o tesouro do verdadeiro perdão que ele lhe oferece. Como Jesus afirma aqui. Entretanto, no final da jornada, não haverá nenhuma brecha, nenhuma distância entre a verdade e ti. Então, conforme a jornada prossegue, existe uma brecha. Você tem um senso de caminhar em direção a algo. Até mesmo um professor avançado de Deus ainda está consciente de ser separado. A meta final de perceber que não existe nada além da unicidade de Deus e de Cristo. No próprio final, no entanto, no mundo real, você está ciente de que está parado com todos os outros fora do sonho da separação. Não importando o que as pessoas acreditem acontecer dentro do sonho, você sabe que a sua realidade é a unicidade que permanece fora do sonho. No entanto, o fim da jornada que Jesus estava falando ali ainda está longe de nós. Sua grandeza da unidade e do amor apenas vagamente refletida em nossos passos iniciais em direção à verdade. Ainda assim, o quanto a jornada se torna adorável conforme prosseguimos. Como Jesus diz no Manual para Professores, do capítulo 19, ele diz: e do ponto de partida, não seria possível predizer toda a magnificência, a grandeza do cenário e a enorme perspectiva que se abre nas paisagens que surgem para saudar aquele que segue por esse caminho. E, no entanto, mesmo estas, cujo esplendor atinge alturas indescritíveis à medida que se prossegue,
estão muito aquém de tudo que nos espera quando o atalho termina e com ele o tempo chega ao fim. E todas as ilusões que andavam no caminho por onde viajavas também se afastarão de ti e não sobrará nada para manter a verdade à parte da completeza de Deus, tão santa quanto Ele. E aqui o professor Ken traz outro tema da completeza de Deus e seu Filho, né? Quando Jesus afirma metaforicamente no texto que Deus é incompleto sem nós, o significado de Deus é incompleto sem ti, e tu és incompleto sem as tuas criações. Tua completeza é a completeza de Deus, cuja única necessidade é que tu sejas completo, pois a tua completeza faz com que sejas dele na tua consciência. E é aqui que vivencias a ti mesmo como foste criado e como és. Dentro do sonho, nós acreditamos que somos separados de Deus. E então, agora, parte de Deus parece estar faltando. Dessa forma, tornando-o incompleto. Ao praticarmos o perdão, no entanto, as ilusões de separação caem de lado até que nada resta além do nosso ser, a completeza de Deus. Recua com fé e deixa a verdade te mostrar o caminho. Não sabes aonde vais, mas aquele que sabe, o Espírito Santo, vai contigo. Deixa-o conduzir-te junto com os outros. O Espírito Santo nos leva através do mundo, que agora se tornou uma sala de aula, para a realidade que está logo além. Nossa tarefa é levarmos nossas ilusões à sua verdade, não o contrário, o que iria tornar a ele, a salvação e a verdade, partes desse mundo. Nós somos parte de Deus, como Ele é no céu. Deus não é parte de nós nesse mundo de corpos. Quando os sonhos chegarem ao fim, o tempo tiver fechado a porta sobre todas as coisas que passam e os milagres tiverem deixado de ter um propósito, o Filho Santo de Deus não fará mais jornadas. No texto, Jesus fala sobre a jornada, que ela é sem distância para uma meta que nunca mudou. No final da jornada, reconhecemos que não houve jornada. O que nunca foi apenas desaparece de volta na nulidade. Nossa jornada através do tempo. Portanto, Jesus diz, parece se mover em uma direção. Nossa jornada através do tempo, né? Parece se mover em uma direção. Mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. O Espírito Santo está no fim dos tempos, onde tu não podes deixar de estar porque ele está contigo. Ele já desfez tudo o que era indigno do Filho de Deus, pois tal foi a sua missão dada por Deus. E o que Deus dá nunca deixou de ser. Não haverá nenhum desejo de ser uma ilusão ao invés da verdade. E estamos nos encaminhando para isso à medida que progredimos ao longo do caminho que a verdade nos indica. Essa é a nossa jornada final que fazemos por todos. Nós a fazemos por todos porque nós somos todos. Ao progredirmos no sonho de entidades fragmentadas, nos tornamos um facho de luz que brilha para todos, assegurando que a mesma escolha que fizemos pelos interesses compartilhados, outros também podem fazer.
Portanto, nossa jornada que começou separadamente, termina com o reconhecimento da completeza do Filho, conforme viajamos para casa juntos. A luz da nossa união substitui a escuridão da nossa separatividade, como ele fala aqui no capítulo 13. Há uma luz que esse mundo não pode dar. Entretanto, tu podes dá-la, assim como te foi dada. E na medida em que a dás, ela resplandece, chamando-te para sair do mundo e segui-la. Pois essa luz vai te atrair como nada nesse mundo pode fazê-lo. E deixarás de lado o mundo e acharás outro. Esse outro mundo resplandece com o amor que tu lhe tens dado. E aqui todas as coisas irão lembrar-te do teu Pai e do seu Filho Santo. A luz é ilimitada e se espalha através desse mundo em serena alegria. Todos aqueles que trouxeste contigo resplandecerão sobre ti, e tu resplandecerás sobre eles em gratidão, porque te trouxeram aqui. A tua luz reunir-se-á deles em um poder tão convincente que atrairá outros para que saiam das trevas à medida em que tu os olhares. É necessário que não percamos o nosso caminho, pois assim como a verdade vai diante de nós, ela também vai na frente de nossos irmãos que nos seguirão. Jesus mais uma vez mostra a você o quanto é tentador para você perder o caminho, o que significa fazer transigências com a verdade. É por isso que dizemos, não aceite nenhuma transigência no qual a dualidade desempenhe uma parte. Não negue suas experiências dualistas, mas não as transforme em algo que não são realidade. Reconheça que você é conduzido ao longo de um caminho específico que o leva através das experiências diárias da sua vida. Mas o objetivo final, no entanto, é ir além delas, para a verdade. Caminhamos para Deus, Jesus nos diz, e nos pede que façamos uma pausa e refletimos sobre isso. Poderia outro caminho ser mais santo ou mais digno do teu esforço, do teu amor e de toda a tua intenção? Jesus pede que você considere por que iria devotar-se a um caminho que não vai levá-lo para casa, nem para a verdadeira felicidade? Ele não está exigindo que você o siga, mas apenas frisando que você não vai ser feliz se não o fizer. Você, portanto, precisa estar vigilante para com que frequência você diz: eu não quero caminhar com Deus, mas quero que Deus caminhe comigo, em minha estrada. Eu quero que um curso em milagres me apoie para viver de modo mais feliz aqui no sonho. Na extensão em que você iludir a si mesmo, vai inevitavelmente ler as passagens de forma errada, pegando-as fora de contexto para que digam exatamente o que você quer que elas digam. Lembre-se, sua mente certa quer caminhar com um curso em milagres. A mente errada quer que um curso em milagres caminhe com você. Nossa, gente, que passagem. Professor Kenneth, que caminho poderia te dar mais do que tudo ou oferecer menos e ainda contentar o Filho Santo de Deus? Caminhamos para Deus. A verdade que caminha diante de nós agora é uma com Ele e nos conduz para onde Ele sempre esteve. Que caminho, senão esse, poderia ser uma rota que tu escolherias? A verdade não nos leva para onde nós sempre estivemos,
mas para onde Deus sempre esteve e nosso verdadeiro ser com Ele. Mais uma vez, Jesus apela a nós para fazermos a única escolha que vai nos tornar felizes. Os teus pés estão plantados com segurança na estrada que conduz o mundo a Deus. Não procures caminhos que pareçam conduzir-te a outro lugar. Todos nós temos que decidir por nós mesmos como escolhemos caminhos que levam a outro lugar além do céu. A maioria dos estudantes de um curso em milagres não pensaria que está fazendo isso. Mas o truque mais sutil do ego é ter ideias espirituais que tornam o mundo real e então, de forma sedutora, nos fazer acreditar que estamos dizendo as palavras certas que nos levarão para casa. No entanto, não estaremos nos voltando para Deus, mas indo ainda mais profundamente dentro do mundo de especialismo do ego. Tente ver como você pode estar sutilmente escolhendo caminhos que vão levá-lo a lugar nenhum, lembrando que nada em um mundo dualista, incluindo mensagens do Espírito Santo, é real. Na melhor das hipóteses, o mundo pode refletir a verdade, e é só a verdade que nós, em última instância, queremos. Os ídolos do especialismo são os grandes ilusionistas, e então Jesus mesmo nos previne. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. Ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado a pequenez e a perda. E assim, precisa buscar a força além do seu pequeno ser para levantar a cabeça e se colocar à parte de toda a miséria que o mundo reflete. Essa é a penalidade por não olhares para dentro em busca da certeza e da calma serena que te libera do mundo e permite que tu te coloques à parte, em quietude e em paz. Jesus repetidamente implora a nós para mantermos nossos pés firmes em seu gentil caminho do perdão, pois essa é a única forma de transcendermos nosso pequeno ser e, através da calma quietude, nos lembrarmos do glorioso ser que Deus criou como seu único Filho, nossa verdadeira identidade. Sonhos não são guias dignos de ti, que és o Filho de Deus. Não esqueças que Ele colocou a sua mão na tua e te deu os teus irmãos em confiança, pois tu és digno da sua confiança em ti, a confiança de Deus em ti. Ele não pode ser enganado, Deus não pode ser enganado. A sua confiança fez com que a rota pela qual caminhas seja certa e a tua mente segura. Não falharás para com os teus irmãos nem para com o teu ser. Deus confia em ti. Como Jesus nos diz no texto 2 vezes, de fato, o resultado é tão certo quanto Deus. O problema é que nós não acreditamos nele, que é o motivo pelo qual ele nunca cansa de nos confortar. E lembre-se dessas lindas linhas que iniciam o epílogo do esclarecimento de termos. Não te esqueças de que uma vez iniciada essa jornada, o fim é certo. A dúvida ao longo do caminho vai e vem e vai para vir de novo. No entanto, o fim é certo. Ninguém
ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou que fizesse. Quando o esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com o seu verbo no seu coração. Quem poderia se desesperar quando tem uma esperança como essa? Ilusões de desespero podem parecer vir, mas aprende como não te deixares enganar por elas. Atrás de cada uma delas está a realidade e está Deus. Por que esperarias por isso e trocarias por ilusões, quando o amor de Deus está apenas um instante a mais na estrada, onde todas as ilusões chegam ao fim? O fim é certo e garantido por Deus. E agora, o Espírito Santo nos pede apenas que a gente pense nele por um momento a cada dia, para que ele possa te falar e te contar do seu amor. Na verdade, Deus, né, gente? Mais uma vez, esses pronomes às vezes confundem a gente. Às vezes ele está falando do Espírito Santo, às vezes Jesus, às vezes Deus. Agora é de Deus, então, tá? Jesus nos pede, nos diz que agora o Espírito Santo pede, agora Deus nos pede apenas que pensemos nele por um momento a cada dia, para que Deus possa nos falar e nos contar do seu amor, lembrando-te quão grande é a sua confiança em ti, quão ilimitado o seu amor. Em teu nome e no seu, que são o mesmo, nós praticamos com contentamento esse pensamento no dia de hoje. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a ele. A forma de praticar isso durante todo o dia é estar ciente do quanto você não quer fazê-lo, do quanto quer trazer Deus ao seu nível para que ele trilhe o seu caminho, em vez de você trilhar o dele. Trilhar o caminho de um curso em milagres, mais uma vez, significa simplesmente estar vigilante pelo quanto você tenta tornar o mundo dualista de pecado e especialismo real. Praticando tal vigilância, você recuará e permitirá que ele lhe mostre o caminho. E o amor de Deus está a apenas um passo de distância na estrada certa que leva até ele. Que lição, gente! Eu recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho.